Seguimos contando a história da Apple ao longo dos anos. Neste vídeo cobriremos a próxima década da empresa a partir de 1993. No final deste vídeo analisaremos a evolução financeira da Apple, algo inédito e pouco divulgado. Como novo CEO, Michael Spindler veio da empresa Intel para a Apple em 1980, após Mike Markula trazer ele para a empresa para ajudar a desenvolver a divisão europeia da empresa. Spindler construiu uma reputação de ser um grande estrategista e tático empresarial, fazendo com que as vendas da empresa fora dos Estados Unidos atingissem novos patamares, ainda sob a administração de Sculley. Quando ele assumiu a presidência da empresa, a Apple estava sofrendo pressão da Microsoft, com softwares baratos sendo fornecidos a máquinas com melhor custo-benefício. Assim, Spindler criou uma aliança com a IBM e Motorola, onde as duas forneceriam o hardware, e a Apple forneceria o software. Com esta aliança era esperado que com hardwares mais topo de linha e o software avançado da Apple tornaria a competição menos acirrada. Um produto dessa era foi o Power Macintosh, no qual possuía processador da Motorola. Outra ação que Spindler realizou foi cortar os custos da empresa. Dentre as medidas, extensas demissões ocorreram na empresa. O Conselho de Administração autorizou uma conversa em relação à fusão com algumas empresas, dentre elas a IBM, Sun Microsystems e Philips. No entanto, as conversas não foram frutíferas, fazendo com que Michael Spindler fosse retirado e substituído por Gil Amelio em fevereiro de 1996. Gil Amelio veio da empresa National Semiconductors, aonde era CEO. Em 1994 ele se juntou ao conselho de administração da empresa, virando CEO da Apple em 1996. Quando Amelio assumiu a empresa, ela se encontrava em dificuldades financeiras, com falta de caixa e liquidez, e um grande estoque de produtos de baixa qualidade. Além disso, internamente haviam problemas de disciplina na cultura corporativa, e fragmentação do foco, onde se tentava fazer muito, em muitas direções diferentes. Assim foi realizada uma venda forçada dos estoques acumulados da gestão anterior, a preços mais baixos, os custos da empresa foram cortados, além da redução do quadro de funcionários por 1/3, e descontinuação de alguns projetos pouco rentáveis, como o sistema operacional Copla. A situação de caixa estava crítica em 1996, assim foram captados $660 milhões de diversos investidores. Esta transação foi intermediada pelo banco Goldman Sachs. Além de recuperar o caixa, com este recurso, ganhando um fôlego financeiro maior, a empresa estava buscando um sistema operacional de próxima geração. Assim foram iniciadas negociações com algumas empresas como a BOS, sendo esta finalista. No entanto, as negociações não foram adiante, já que a Apple gostaria de pagar 125 milhões, mas a empresa estava pedindo $300 milhões para a venda. O conselho de administração optou por comprar a empresa Next Step, no qual apresentava um software único e muito avançado, sendo que esta empresa era encabeçada por Steve Jobs como CEO. A negociação incluía trazer toda a empresa de Jobs para a Apple, deixando ele à frente da divisão que foi comprada. A negociação foi concluída no final do ano de 1996, a um valor de $400 milhões. Além de trazer Steve Jobs para a Apple, Gil Amelio foi creditado a colocar a Apple no rumo financeiro correto, continuar desenvolvendo o sistema operacional Mac 8, além de iniciar o desenvolvimento das bases de um sistema operacional que funcionasse em qualquer máquina PC do mercado, até os modelos mais baratos, competindo diretamente com o Windows da Microsoft. Contrário da cultura popular, a Apple não estava entrando em falência neste período. Estava sim, passando dificuldades de lucratividade, mas longe de entrar em concordata. Com o retorno de Steve Jobs, ele arquitetou junto ao conselho de administração a demissão de Gil Amelio. Segundo ele, a liderança de Amelio não era inspiradora e não possuía visão. Assim, o conselho de administração desligou Amelio, substituindo por Steve Jobs como CEO interino, em julho de 1997. Logo que assumiu o cargo, Jobs cancelou 70% dos modelos de produtos, encerrando 3.000 empregos, e mudando o foco para o núcleo da divisão de computadores. Ainda em 1997, Steve Jobs convenceu a Microsoft a fazer um investimento de $150 milhões nas ações ordinárias da Apple. Isto foi um movimento relacionado a uma ação judicial movida pelo governo dos Estados Unidos, relacionado ao monopólio da Microsoft sobre softwares, no qual este valor foi fruto de um acordo com o governo americano. Em novembro de 1997 foi lançado o website da Apple Store. Em maio de 1998, a empresa lança o iMac, uma máquina nova que possuía todos os softwares do momento. Esta máquina foi um sucesso vendendo 800 mil unidades nos primeiros 5 meses.
Em julho de 1999, a empresa lança o e-book, voltado para o grande público, uma versão mais básica do que o PowerBook G3 que é voltado para o uso profissional. Assim a empresa se concentrou em apenas 4 produtos: iMac, e-book, Power Macintosh G3 e PowerBook G3. Em 2001, a empresa anunciou 3 produtos. 1. O novo sistema operacional Mac OS X. 2. A abertura das primeiras Apple Stores. 3. Em 2003 o iTunes foi apresentado, permitindo downloads de músicas por 99 centavos de dólar, se tornando rapidamente o líder de mercado na venda online de músicas. Na gestão de Jobs deste período, foram realizadas diversas aquisições, como Macromedia, que se tornou o Final Cut Pro. Compra da empresa Start, no qual levou ao desenvolvimento do DVD Studio Pro. Falando agora sobre os números da Apple do período. Nesta década, nota-se muita volatilidade nas vendas, onde a empresa tentava se adaptar a um ambiente de concorrência crescente. Em 1996 necessitou vender grande parte dos estoques a preços bem reduzidos para fazer caixa. Assim impactando o faturamento bem como a margem, fazendo com que a empresa fechasse no prejuízo. Em 1997 foi um ano de recuperação, onde ainda sofrendo com a alta concorrência e readequação de produtos, fechou o ano novamente com queda de faturamento e com prejuízo, dessa vez maior que o período anterior. Foi neste contexto turbulento no qual Gil Amelio foi substituído por Steve Jobs em julho de 1997. Nos anos seguintes, a empresa conseguiu estabilizar seu faturamento, bem como recuperar as margens de lucro positivamente, atingindo um pico de vendas no ano de 2000, ocasionado pelo produto iMac G3, no qual ganhou o gosto do público na época. Porém, em 2001 a empresa foi impactada pela crise no setor de tecnologia, chamada de bolha das .com, ou bolha da internet. Essa crise foi uma bolha especulativa na bolsa de ações de tecnologia, a Nasdaq, atingindo um pico de preço em março de 2000, após isso o mercado apresentou queda forte, sendo que as ações da Apple foram severamente impactadas. No entanto, diferente das startups que faziam parte deste índice de tecnologia, a Apple continuou faturando, diferentemente de parte de outros players do setor. Neste ano a Apple Computers fechou no prejuízo gerado pela redução da demanda no mercado. Em suma, o período da década de 90 e início dos anos 2000 foi o mais volátil da empresa, tanto no que tange o faturamento, margem, liderança e pressão dos concorrentes. No próximo vídeo iremos analisar a próxima década da empresa, trazendo à luz a redenção da Apple, com produtos revolucionários, aumento do faturamento e margens de lucro recordes. Se gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Até a próxima!